Bom dia, Pedro Almeida, da Universidade do Interior, colega da professora Berta Santos, e agradeço o desafio que o Rui lançou. E para não corresponder ao desafio, falando sobre o nosso ensino, quer em arquitetura, quer em engenharia civil, porque esse já é um clássico com vários anos, quer no próprio mestrado em Sistemas de Informação Geográfica, resolvi ir buscar uma coisa mais fora do comum, penso eu. A parte das aplicações e de descoberta de novos campos de utilização da informação espacial levou-nos a contactar com vários colegas de diferentes departamentos da universidade e temos já, por exemplo, realizado trabalhos dentro da área das ciências da saúde, enfim, cuja o conceito de necessidade de informação espacial seriam mais simples. Por isso, resolvi apresentar uma coisa mais complexa, radioecologia e física nuclear. Ora bem, isto é uma vista da nossa faculdade, da UBI, aqui na Covilhã, nas encostas da Serra da Estrela, como a professora Berta Santos esteve a explicar anteriormente. Daí o problema de vivemos numa encosta, mas, além disso, o nosso contexto geográfico leva-nos a que surja este problema. Primeiro, queria explicar, já que em conversa com o Rui, percebi que é um título, ou um nome, uma denominação um pouco complexa. Radioecologia. Na verdade, é só o estudo não exatamente só na ecologia, mas que estuda as relações entre os ecossistemas, diferentes ecossistemas, e as radiações aos radioelementos que os poluem. É esta que retirei da Infopédia, mas na verdade não estou de acordo com esta definição. Na verdade, não podemos falar em poluição. Existem muitos radionuclídeos naturais que estão presentes em diversos ecossistemas. E isto tem muito a ver também com a radioquímica. Mas, para vos explicar um bocadinho do conceito, porque é que me interessei neste tipo de trabalho, eu sou geólogo, porque é que me interessei deste tipo de trabalho? Podemos começar já com o Geoportal. Temos aqui a apresentação da base de dados do CIORMIN, das ocorrências minerais em Portugal, no LNEG, o Geoportal, disponibilizado ao público, e a nossa região, aquela zona ali à volta da Serra da Estrela, tem algumas coisas interessantes. Cada um destes pontos representa uma exploração mineral estudada ou explorada. E, na verdade, veem que entre wolframio, estanho, cobre, lítio, quartzo também por aqui, temos muitas explorações, mas, na verdade, aquilo que é predominante são os pontos verdes escuros. Ora, os pontos verdes escuros correspondem a minerais radioativos. Urânio, essencialmente, mas outros minerais também. Estamos aqui a ver, mais uma vez, aqui a nossa localização, portanto, a Covilhã e a parte que nos interessa. Obviamente que, havendo toda esta ocorrência mineral na região, o estudo, em termos de geologia ambiental, destas ocorrências, seria bastante interessante. Pelo que os minerais que aqui ocorrem, tal como a sabogalite, a autunita, a tornita e a pitchblenda, são comuns nesta área, e fazem com que a sua exploração fosse iniciada muito cedo, desde o início da descoberta do rádio, e as águas rádio, por exemplo, onde está aqui representada as primeiras termas que foram aqui instaladas na exploração de águas com conteúdos radioativos, com rádio e radão também, começou também bastante cedo. Desde 1910 foi explorado, na verdade, em termos de concentrado de rádio, tiraram-se 10 gramas em 20 anos de atuação e começou então nesta altura a febre do rádio. Para um resumo rápido, temos aqui a representação da primeira professora catedrática em Portugal, Branca Edmé Marques. Foi orientada da Marie Curie, durante o seu doutoramento, e criou também o primeiro laboratório de investigação científica da Universidade de Lisboa, exatamente de radioquímica. Na verdade, a homenagem prestada a esta investigadora prende-se também com a geografia, uma vez que a homenagem na toponímia de uma rua em Lisboa, na Universidade de Lisboa, no campus,
está muito próximo de onde se produz conhecimento de geografia hoje em dia. Ora bem, a exploração do urânio inicia-se após a Segunda Guerra Mundial. A Companhia Portuguesa de Rádio, que já explorava rádio desde 1929, com um total de produção de 40 gramas de concentrado, adquire a maioria das minas que estavam em exploração na altura e visa a exploração do urânio a partir de 1945. A partir dos anos 70 e 80 do século XX, as operações mineiras começaram a ser encerradas, sendo que a última operação fecha em 2001. Os locais das antigas minas são muitas vezes abandonados e os materiais das escombreiras ficam expostos, também abandonados, nos locais onde essas minas existiam. Alguns avisos foram colocados e, no entanto, os materiais que não se poderão considerar contaminados, uma vez que o material é natural daquela área, se bem que tenha movimentado de posição, ficaram ao abandono. Obviamente que, tendo um material com uma granulometria interessante, os residentes destas regiões foram aproveitando estes materiais triturados, partidos, das escombreiras para fazerem edificados. E ainda hoje em dia se verifica em algumas localidades índices muito elevados de gás radão que fazem com que possa potencialmente haver problemas de saúde. Estes materiais, que eu não referi entretanto, materiais naturalmente radioativos, foram também utilizados pelas entidades locais para fazer pavimentos e que hoje em dia fazem a delícia, quer dos professores, quer dos alunos, nas ações de formação sobre radioativos, permitindo-nos encontrar zonas com elevada radiação em sítios tão interessantes como no meio dos pavimentos. Ora, depois desta introdução breve, os nossos primeiros trabalhos consigo, obviamente, o interesse estava despertado, e os primeiros trabalhos que fizemos no âmbito de uma dissertação de mestrado, em 2011, teve por base a caracterização da atividade de radiação gama no solo e nas escombreiras, com uma análise granulométrica e espectrometria gama, tendo mapeado de uma análise básica as taxas de radiação gama em algumas das minas presentes na região, considerando as escombreiras e a sua envolvente. Em 2010, a empresa de desenvolvimento mineiro avança com um projeto de requalificação. É uma oportunidade interessante de investigação e, portanto, resolvemos não perder essa oportunidade. Nesta fase, verificou-se a transição do trabalho manual de desenhos para o Sistema de Informação Geográfica, ou seja, o trabalho anterior era feito manualmente, o levantamento feito por uma malha de amostragem, onde as medições com este equipamento está aqui, o SPP2, era registado manualmente, com localização aproximada, a olho, utilizando algumas referências de ajuda, umas estacas, e o registro era manual, sendo depois eventualmente pintado à mão, conforme os valores e as áreas de influência. Nesta altura demonstramos a possibilidade de utilizar os SIGs, a ferramenta SIG, utilizando ainda os dados já com posicionamento por GPS e a recolha da informação diretamente, ou passando ainda por uma recolha manual ou diretamente para uma shapefile, fazendo apenas a sua projeção depois nas plantas desenhadas que já existiam. Obviamente que isto facilitou muito a construção, por exemplo, de superfícies, neste caso um levantamento inicial das áreas em termos de radiação gama à superfície, o que obviamente despertou o interesse desta forma de trabalhar, utilizando as ferramentas SIG, e nos permitiu ganhar treino e conhecimento de como utilizar a ferramenta.
Foi possível fazer, durante esta primeira fase, alguns estudos. Neste caso, é possível ver qual foi a evolução relativamente à radiação de fundo numa zona mineira, à esquerda, fase inicial, à direita, a fase final, para os mesmos intervalos de valor, e verificar coisas interessantes, tal como o facto de, como eu referia antes, não poderemos considerar isto exatamente uma contaminação, porque os materiais são naturais relativamente à radiação gama. E à medida que ia sendo feita a limpeza, ou seja, o material mais ativo foi deslocado destas minas e concentrado numa célula de contenção, mas à medida que se ia limpando o terreno, havia certas zonas que iam aumentando o seu valor de radiação gama, como se vê à direita, aquele ponto, o hotspot vermelho que ali está. Este facto deve-se à razão por qual existe aqui uma mina, ou seja, os minerais radioativos existiram, estavam presentes nesta localização e por isso foram explorados a partir desta localização. Esta informação foi importante para perceber a forma até como atuar na fase da descontaminação. Este é o exemplo, a vista de uma célula de contenção com os trabalhos de terra, ou seja, os materiais contaminados foram aqui selados, e o aspecto final desta primeira intervenção há 2 anos, em 21. Numa fase posterior, já se evitou completamente a utilização de papel. Portanto, todo o trabalho de estudo de campo foi feito diretamente utilizando SIG, e foi pedido uma malha de amostragem para um dos trabalhos que foi realizado aqui por alguns dos nossos alunos, uma malha bastante apertada. E para conseguir fazer a medição de todos estes pontos, obviamente, tivemos que desenvolver na casa um sistema que permitisse contabilizar e recolher informação de posição e de atividade gama, através de um cintilómetro, para não ter que passar por uma fase manual. Portanto, foi desenvolvido este aparelho complexo, na verdade, juntando diversos equipamentos comerciais e um interligador, um registrador desenvolvido na casa, com o software também cá desenvolvido, e que nos permitiu começar a fazer o primeiro levantamento utilizando esta malha que existia. O levantamento inicial, obviamente, prende-se com o espaço que está disponível e acessível. Temos uma zona no meio que não tem nenhum levantamento, nenhum valor, porque tem a ver com o facto de não ser acessível, era um lago, e outras zonas que não foram desmatadas. Utilizando as ferramentas de geoestatística, foi possível fazer uma superfície inicial, ou seja, o modelado do valor inicial, que seria utilizado como referência, e à medida que foram avançando os trabalhos, foi possível ir vendo o seu avanço para as áreas de terras movidas, não para a totalidade, mas apenas para as terras movidas. E é possível ver, então, agora, à medida que os trabalhos vão progredindo, como vai avançando até uma fase final, onde é possível observar que, para além dos pontos que são naturalmente radioativos, são os 2 pontos mais elevados, ficaram fora da zona de contenção, todo o material que foi removido, voltou a ser colocado nas zonas de escavação. Tudo isto foi feito com base em sistemas de informação geográfica, essencialmente a parte do ArcMap, e evitando 100% a utilização de plantas em papel, levantamentos em papel. Portanto, foi possível simplificar muito a parte de trabalho, permitiu muito mais informação e melhor compreensão do processo. Inclusivamente, as ferramentas gráficas, de análise de gráficos, permitiram perceber como é que se evoluiu para as mesmas posições os valores de radiação e, na verdade, todos os pontos, ou quase todos, foram deslocados para a esquerda da linha dos 45 graus, o que permite identificar a eficácia do processo de limpeza. E a última fase da reclassificação ambiental, na verdade, não é possível ver agora quase nenhuma cicatriz relativamente à exploração. Ora, todos estes estudos permitiram-nos avançar bastante na forma de trabalhar e resolvemos empregar agora estes conhecimentos, avançando um pouco mais agora no ensino.
Ainda falta esquecer-me desta parte. Na verdade, a radiação de fundo de gama ficou tão interessante que acabámos por desenvolver um equipamento na casa para fazer a detecção do fundo natural de radiação gama. Neste caso, o hardware e o firmware foram aqui desenvolvidos permitindo-nos, utilizando a recolha da informação geográfica e dos níveis de radiação de fundo, radiação gama, através de uma viatura automóvel, fazer um registro contínuo ao longo das estradas e, como se vê, existe aqui alguns locais, e apresentar isto como, mais uma vez, através de um trabalho com um aluno, fazer algumas análises geoestatísticas e modelar superfícies através de pontos bastante limitados, na verdade. Em comparação com a cartografia que existe de radiação gama a nível nacional, os resultados foram bastante interessantes. Isto desenvolveu também mais um trabalho. Tendo já estes trabalhos realizados em colaboração com o Departamento de Física, foi possível avançar um pouco mais através de colaborações internacionais. Em 2021, fomos convidados a participar na apresentação de como utilizar sistemas de informação geográfica, neste caso, no curso de Engenharia em Física Nuclear e Médica, no Instituto Superior Industrial de Bruxelas, e particularmente para este curso, foi desenvolvido um exercício, portanto, depois da apresentação do sistema de informação geográfica, da forma de trabalhar e da ferramenta, foi desenvolvido um exercício indoor, portanto, sistemas de informações geográficas indoor. Os alunos realizaram, tendo como por objetivo mapear os pontos quentes de radiação no laboratório de radioquímica, através da localização por fita métrica sobre uma planta e com medições. Entretanto, além das fontes que eles sabiam que existiam, canto superior esquerdo, foram colocadas algumas fontes escondidas para tentar identificar através da modelação por geoestatística. Neste caso, IDW, simplesmente. E, na verdade, foi um sucesso em termos de apresentação. Foi possível fazer até apresentações tridimensionais, utilizando as ferramentas do ArcScene e modelação 3D, e os alunos ficaram bastante interessados. De tal maneira interessados que foi repetida a experiência em 2022. Os alunos do mesmo curso, essencialmente Física Nuclear, portanto, Medicina Nuclear, mas também Segurança Nuclear, foram agora desafiados para um exercício outdoor, ou seja, determinar os pontos quentes de radiação no centro de Bruxelas e através de utilização de telemóvel ou de GPS de mão como localização e detectores Geiger simples. Depois da introdução da operação e funcionamento do sistema de informação geográfica, foram esclarecidos como fazer as medições, como retirar as coordenadas e depois foram processados esses dados por eles próprios no software. Os pontos que eles mediram estão aqui indicados, este é o centro de Bruxelas. Vemos aqui os alunos a fazerem a medição a várias alturas, neste caso em frente ao Palácio Real, e também utilizando uma consulta de alguns geoportais, depois na realização do relatório, e a análise, através de ferramentas de geoestatística, identificando a zona de maiores níveis de radiação gama, por acaso em frente ao Palácio Real. Os resultados foram depois apresentados por eles fizeram a sua própria apresentação, fizeram as suas análises e discutiram estes resultados. Foi proposto também um segundo exercício, neste caso um exercício diferente, para perceberem como podem utilizar a sua informação geográfica, por exemplo, na definição de perímetros de segurança. Um exercício de fonte órfã, ou seja, uma fonte radioativa que é perdida, tal como aconteceu há pouco tempo na Austrália. Na verdade, existem muitos acidentes desses anualmente e algumas delas nunca voltam a ser encontradas, essas fontes. E, portanto, colocou-se esse cenário, ou seja, há uma fonte radioativa que é perdida com um sievert de atividade tenta-se perceber qual é que é o tempo de permanência ao trabalho para diferentes populações, uma vez que o nível de radiação anual ou a dose anual que diferentes populações podem receber é diferente,
conforme a sua atividade profissional. Neste caso, população geral 2 millisieverts, estudantes 10 millisieverts, profissionais de física nuclear 20 millisieverts por ano. E a condição seria esgotar esta dose anual num único evento, ou seja, quanto tempo poderiam estar em determinado local para que tivessem que esgotar, neste caso, 1 hora de trabalho, pudessem esgotar este limite máximo e, portanto, não poderiam trabalhar mais nestas distâncias. No fim, consiste num exercício simples de buffers, mas que, podendo considerar blocos 3D com diferentes blindagens, como edifícios, poderá ser modelado de uma forma mais complexa. Neste caso, fica apenas o exemplo do perímetro, por exemplo, de estudantes de física nuclear, 10 millisieverts por ano. Esta seria a zona, portanto, o círculo maior seria a zona de permanência sem restrição de tempo, ou seja, fora desta zona. E no interior desta zona, obviamente, o tempo vai diminuindo, em termos de permanência, de trabalho, até que se chega ao máximo de 1 hora, ou seja, no limite externo do círculo vermelho, os alunos de física nuclear não poderiam permanecer mais do que 1 hora. Portanto, o interior deste círculo vermelho será uma zona em que o tempo de trabalho será ainda mais restrito. Portanto, foi uma atividade que lhes permitiu perceber qual é a zona de exclusão que teriam que colocar para diversas populações, neste caso muito simplificados, e por acaso colocámos a fonte exatamente na Embaixada dos Estados Unidos, que é mesmo ao lado do Palácio Real. Espero que eles nunca saibam deste exercício. Ora bem, a recepção ou a receptividade deste tipo de exercícios e trabalho com o Sistema de Informação Geográfica foi de tal maneira bem recebida que uma formação ainda este ano, o Ceramug, que é uma formação por gamification, permitiu mais uma vez fazer a apresentação e alguns outros exercícios utilizando SIGs, neste caso mesmo na zona das minas de urânio, que os estudantes visitaram, aqui estudantes de vários países, através quer das apresentações, quer de exercícios práticos, com medições. A investigação em radioecologia tem continuado com, neste caso, alunos de doutoramento, neste caso, percebendo qual é a contribuição ou a presença de césio radioativo em musgos e líquenes em Portugal Central, especificamente na região da beira interior, através de uma aluna também do ISIB. Aqui já utilizando outras ferramentas de modelação de superfície para tentar encontrar correlações na presença de césio em musgos, neste caso, e aspectos de morfologia da região, entre outros. Estamos agora também a evoluir para a cartografia gama, utilizando veículos aéreos não tripulados, esta com uma parceria com a Universidade Técnica Checa de Praga, que possui métodos de medição aerotransportado. Nós iremos fornecer o drone cá para fazer este tipo de medições. Portanto, temos aqui também alunos a trabalharem nestas áreas. Obviamente que, em termos de ensino, continuamos com o nosso curso de mestrado em Sistemas de Informação Geográfica. Já está a preparação também o curso de 2023 no ISIB, de Radioecologia. E, para não me alargar mais, deixo ficar aqui o meu agradecimento e disponível, caso haja tempo, para fazermos então a parte das questões. E, claro, geografia só pode existir, ao melhor sítio é no campo. Concordo com isso, não há nada como ir ao campo. Obrigado a ambos. Curiosamente, temos aqui a primeira pergunta, é direcionada ao professor Pedro Almeida, que aliás são duas. O que é uma fonte radioativa perdida e se é radioativa porque não são todas detectáveis? Ora, as fontes radioativas, começando pelo fim, em termos de detecção, depende muito do tipo de radiação que estamos a medir. A radiação gama, na verdade, é a mais penetrativa, pode ser medida mais longe, e geralmente é essa que é usada para tentar encontrar as fontes órfãs, as fontes perdidas. O que é uma fonte perdida? Uma fonte perdida é qualquer equipamento que contenha material radioativo e que, por algum motivo, ou porque o material sofreu um acidente, ou porque houve, muitas vezes, em termos médicos, há material que é abandonado ou esquecido num depósito
e depois é vendido, por exemplo, como ferro velho ou roubado material, e no seu interior, para além dos metais interessantes, tem também as fontes radioativas. Ou seja, deixa de haver de ser possível traçar o local dessa fonte. No caso australiano, o mais recente que surgiu nas notícias, foi o transporte de um equipamento de verificação de densidade de minério, que ao ser transportado, por algum motivo, também não sei, nunca mais vi nenhum relatório relativamente a isso, a fonte radioativa foi perdida. Saltou fora do equipamento, saltou fora do caixote que a continha. Porque é que é difícil apanhar esse tipo de fontes? Porque fisicamente a fonte é muito pequena. Aquilo tinha cerca de 6 milímetros, 6 por 8 milímetros, a fonte radioativa. E saltou de um caminhão em movimento para a berma da estrada. Portanto, isso é uma fonte órfã. Durante alguns dias deixou de saber onde é que essa fonte estava. Conclusão, foi preciso encontrá-la. Por acaso é uma fonte de césio e é fácil, razoavelmente fácil, medir a radioatividade na emissão gama, em termos de radiação gama, e portanto essa pode ser medida e foi medida através de veículos em movimentos com detectores semelhantes àquele que eu mostrei, que fizemos para o traçado da radiação de fundo de gama aqui na região. Portanto, exato, esse contexto da Austrália do Rio Tinto, da mineradora. É exatamente isso, é uma fonte órfã, uma fonte perdida, é qualquer coisa que é uma fonte metálica, sim, geralmente metálica, mas não obrigatoriamente, que se perdeu o rastro por algum motivo. Ou por roubo, ou por acidente, ou por negligência. Por outras palavras, é algo que está alguns no planeta a transmitir radiação e nós não sabemos onde é que está. Exatamente. Tecnológica. Portanto, uma fonte perdida é sempre tecnológica, não é natural. Ou seja, todos os calhaus que nós temos aqui à volta que são radioativos não estão perdidos. Não, eles estão na natureza. Nós é que perdemos o paradeiro deles. Não sabemos exatamente onde é que estão. Não, atenção, em termos de rochas, o nível de radioatividade é muito mais baixo do que uma fonte tecnológica. Não tem nada a ver. Portanto, estamos a falar de níveis completamente diferentes. Por isso é que as fontes radioativas perdidas são perigosas em termos de saúde pública. Muito bem. Muito obrigado e também por ter já respondido ao outro comentário a seguir. Vou fazer uma pergunta à Berta. Se eu bem percebi, se eu não imaginei ou se eu ouvi bem, a Berta disse que estava disponível para partilhar o seu trabalho com câmaras municipais. É assim, Berta? Vou-lhe pedir para ligar a câmara, espero que ela ainda está por aqui. Estava sem som, agora já estou certo. com som. Sim, o nosso objetivo é, eventualmente, se houver alguma Câmara Municipal que esteja interessada, testarmos isto noutros cenários, sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Já tem o model builder feito, não é? Portanto, é alterar a área de entrada dos dados, depois o resultado vai ser semelhante, espera-se. Sim. Sim. Portanto, na verdade é recolher a informação sobre a área de estudo, a densidade populacional está disponível, eventualmente a rede poderá necessitar de alguns ajustes, mas o trabalho maior já está desenvolvido e automatizado e pode ser com alguma facilidade adaptado a outras realidades. Sim. Tem ideia mais ou menos quanto tempo é que demora o model builder a correr, a processar? Alguns minutos, sim. Ainda demora. Sobretudo a segunda ferramenta, não conseguimos incorporar as duas numa única ferramenta, mas a segunda demora, eu agora não queria estar a avançar com um valor, mas certamente entre 5 e 7 minutos até correr para esta dimensão que nós testamos. Sim. Certo. Eu não sei se tem o conhecimento de uma empresa que era uma startup, entretanto já fechou, mas na altura ganhou alguns prémios, até inclusive da Vodafone, e teve com o nosso licenciamento para startups, que era Horizontal Cities. Não sei se lembram disso. Aquilo foi criado por uns jovens, mas digamos o Cuba era o grande impulsionador do ponto de vista SIC, que é belga, por acaso,
casado com uma portuguesa, e as primeiras 2 cidades que ele fez foi exatamente a capital portuguesa e a capital belga. E lembro-me que o objetivo era, por exemplo, em Lisboa, encontrar a rota mais plana, que era para não haver tanto esforço a pedalar. E depois acabaram por fazer isso por uma série de cidades. De início, o processo demorava 4 meses e depois conseguiram reduzir a 8 horas. Portanto, nós explicámos como é que funcionava o Model Builder. Eles também tinham um programa de uma empresa de hardware que lhe disponibilizou servidores na cloud, um servidor bastante bom, e que eles conseguiram pôr o Model Builder deles a correr e passaram de 4 meses para 8 horas para processar uma cidade. Estou a falar da dimensão, por exemplo, de Lisboa, ok? E o que é que eles faziam? Partiam os troços todos de cada uma das vias para blocos, já não se era de 1 metro, ou se era mais pequeno, e viam a inclinação, que era para perceber a inclinação, o que é que era mais plano e o menos plano. E os dados de entrada vinham de LIDAR, de levantamentos LIDAR. Portanto, era um processo com muitos milhões de pontos e com muitos troços que eram partidos em troços mais pequenos e depois fazer essa análise toda. Pronto. E pareceu-me que tanto um como o outro utilizaram o ArcMap. Eu recomendo que utilizem o ArcGIS Pro. Uma das grandes vantagens é porque, enquanto que o ArcMap é uma tecnologia do início dos anos 2000 e que é nativa de 32 bits, o ArcGIS Pro é nativo de 64 bits e os modelos de processamento demoram menos tempo a correr, ok? É logo uma grande vantagem, ok? E, portanto, recomendo que façam essa transição o quanto antes, porque nós estamos a descontinuar o ArcMap, está bem? A transição é muito fácil, se precisarem de ajuda nisso, nós estamos disponíveis, está bem? Se me permite, na Sim. realidade já estamos a fazer essa transição. Perfeito. Estes são dos últimos trabalhos Não, que foram efetuados pronto, eu no percebo que ArcMap. os Sim, trabalhos vêm atrás, não é? Pronto, era só sim, para sim, sim. fazer esta E nota. já agora sobre a rede, nós usamos informação, criamos um modelo digital do terreno a partir de informação que nos foi fornecida pela Câmara Municipal a uma escala que nos permitiu ter aquela célula de 5 metros. Não é? Poderíamos reduzir até 2 e foi o que nos permitiu também calcular a inclinação de todos os segmentos considerados na rede viária, mas não usamos nem pensar segmentos de 1 metro, e se calhar é por isso que a nossa rede corre muito mais rapidamente. Portanto, dividimos os segmentos em cada interseção com outra via, o que, no fundo, nos permitiu não ter uma quantidade tão grande de informação para ser depois processada. Mas, e agora voltando ao Pro, sem dúvida, é isso que estamos já a fazer neste momento.